Olá, segurados, beleza? Você sabe o que é auxílio acidente? Não? Então, se você não sabe, ou se sabe, não conhece em profundidade, eu vou aqui falar sobre ele, que é um benefício bastante interessante e que muita gente desconhece. Então, eu vou deixar aqui várias dicas, mas as dicas mais interessantes eu vou deixar só no final, tá? E para que você não pule esse vídeo, tá? Continua até o fim, que vai ser rapidinho, direto e objetivo. Então, quem tem direito a esse auxílio acidente? Primeiramente, vamos falar o que é o auxílio acidente. Este é um benefício previdenciário, é um benefício pago pelo INSS, que você que é segurado tem direito caso passe por algumas situações, como por exemplo, suponhamos que você receba o benefício auxílio-doença, conhecido também como caixa. Aquele benefício, quando você fica incapaz para o trabalho temporariamente, se afasta da empresa e o INSS paga para você mensalmente até que você recupere a sua capacidade de trabalho. Pois bem, imaginamos que você tenha então sofrido um acidente, que como o nome diz, auxílio acidente. Para ter direito ao benefício, há necessidade de que haja um acidente de qualquer natureza, seja acidente de trabalho ou um acidente relacionado a qualquer situação. Então, no exemplo que eu dei anteriormente, imaginamos que você ficou incapaz para o trabalho em razão de um acidente, primeiramente pediu um benefício para o INSS, foi concedido, né? Passou pela perícia, o INSS então reconheceu o seu direito e concedeu então o auxílio-doença. Passado algum tempo, você passou por várias perícias, ou venha passar por várias perícias, e você então recupera a sua capacidade para o trabalho. Portanto, volta a trabalhar normalmente. Mas vamos supor que você, em razão desse acidente, acabou tendo algum tipo de sequela. Uma sequela que resultou na redução da sua capacidade para o trabalho. De modo que para você fazer aquela mesma atividade em que você fazia antes do acidente, agora, após consolidar as lesões do acidente, você fazer a mesma coisa precisa demandar maior esforço. Então, maior desgaste para fazer a mesma tarefa. É exatamente nesse caso que você tem direito ao auxílio acidente. É um benefício previdenciário de natureza indenizatória. É uma indenização em razão da redução da sua capacidade para o trabalho. Tá? E esse benefício, auxílio acidente, ele não se confunde nem com o auxílio-doença e nem com a aposentadoria por validez. Né? O auxílio-doença é quando você tem uma incapacidade temporária. A aposentadoria por validez quando a sua incapacidade é permanente. Né? O auxílio-acidente, ele sempre vem após o auxílio-doença. Por quê? Como eu disse antes, houve uma redução da capacidade de trabalho em razão do acidente e você, embora capaz para trabalhar, então precisa de maior esforço e tem maior desgaste para realizar as mesmas tarefas. Nesse caso, você deve solicitar esse benefício ao INSS. Mas a razão desse vídeo não é só para dizer isso. Eu não estou aqui para lecionar direito previdenciário. Eu gosto da prática, eu gosto de defender o segurado. Por isso que eu estou aqui para mostrar, dentro dos casos práticos que eu tenho, como auxiliar você que passe, que esteja passando por isso ou que venha passar futuramente. Então, para que você esteja bem orientado para não ter os dissabores que eu vejo com alguns clientes. Então, para facilitar o entendimento, eu vou dar aqui um caso prático. Um dos casos práticos, né, que a gente vê no dia a dia. Eu tenho um cliente que trabalhava numa fábrica de macarrão e num certo dia, no trabalho, ele coloca a mão na máquina
e tem os 2 dedos da mão direita decepados. Assim sendo, ele se afasta do trabalho, né? Pede o auxílio-doença e começa a receber o benefício do auxílio-doença, normalmente, como é de praxe nesses casos. E como ele era vizinho, né, de casa, ele, amigo de infância e tudo mais, ele me procura para a gente entrar com uma ação trabalhista. E assim entramos com a ação trabalhista com a outra empresa, pedindo uma indenização por danos morais, né, tudo mais. Ganhamos a ação e nessa ação foi feita uma perícia onde constatou, né, que houve uma redução da capacidade de trabalho e em cima dessa redução da capacidade de trabalho é que a sentença foi favorável e ele então recebeu dessa empresa uma indenização, porque o acidente foi por culpa da empresa, né, que não treinou, que não orientou, que não capacitou, e de modo que ele então veio a sofrer aí este drástico acidente de trabalho. Muito bem. Acontece que após essa ação trabalhista, passou um tempo e ele recebeu alta, né, do INSS daquele auxílio-doença, porque a sua lesão foi consolidada, né, ele readquiriu a sua capacidade de trabalho, fez fisioterapia e tudo mais, então a lesão do acidente foi consolidada. E ele então se desligou da empresa, do Macarrão, e foi trabalhar em outra empresa. Aí eu encontrei ele e comentei com ele se ele tinha solicitado o benefício auxílio acidente. Ele disse que nem sabia que isso existia. Então, isso é corriqueiro. Milhares de segurados realmente não sabem da existência desse benefício previdenciário tão importante como é o auxílio acidente. Muito bem. Eu então o representei e fui até o INSS solicitar veementemente que lhe fosse concedido o auxílio acidente, porque ele tinha direito, isso de forma cabal, definitiva. Até porque eu tinha sentença judicial trabalhista, na ação trabalhista tinha os laudos onde ficava comprovado que houve redução da capacidade de trabalho, tudo mais. O INSS, não foi minha surpresa, porque era comum acontecer isso. O INSS, então, negou o pedido. Ele disse que aquele segurado não tinha direito ao auxílio acidente. E negou. Ponto final. Simples assim. Eu, então, com indignação e revolta, com um espírito cheio de desejo de fazer justiça, fui, então, às barras do tribunal, ao judiciário, pedir à justiça que concedesse, ou melhor, que condenasse o INSS a implantar esse benefício previdenciário tão importante e negado de forma sem menor fundamento pelo INSS. A justiça, então, pediu, né, como é de praxe, nova perícia judicial naquele processo e também foi comprovado, mais uma vez, nessa perícia, que esse segurado tinha direito ao benefício, ou melhor, foi constatado a redução da sua capacidade de trabalho em X%, tal. Passado algum tempo, então, a sentença foi procedente e nós ganhamos nessa ação previdenciária e esse cliente passou, então, a receber mês a mês o auxílio acidente, em que o INSS foi obrigado a implantar por ordem judicial. Não tem choro nem vela, tem que pagar, pronto. Ordem judicial não se discute, cumpra-se. E, então, isso ilustra que milhares de pessoas, milhares de segurados, todos os lugares, em todos os tempos, no caso do auxílio acidente em particular, as pessoas, por desconhecimento, deixam de receber, e em muitos casos deixam até de requerer por desconhecimento e às vezes requerem, mas quando ela é denegada, quando ela é deferida, as pessoas deixam para lá e já voltaram ao trabalho mesmo, né? Então, não questionam e deixam de receber grandes somas, porque esse pedido de auxílio acidente, mesmo que demore para receber,
quando sai a sentença, quando paga, geralmente vem acumulado. E é comum o recebimento de valores acima de 50 mil reais, inclusive, né? Então, esse vídeo aqui serve para orientar você, a quem você conhece, que tenha passado por isso, ou que se vier a passar, você já sabe que esse auxílio-doença é bem simples e muita gente tem direito, você pode ter direito, e se você vier a passar por isso, agora já sabe o que é o benefício auxílio-acidente. Eu só não vou entrar em detalhes técnicos sobre isso, porque aqui não se trata de uma aula de direito previdenciário, e sim dicas práticas sobre os casos práticos para te orientar a que você faça valer seu sagrado direito constitucional, né, a ser amparado em casos de situações graves, como é o caso de quem passa por um acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza, tá? E gostaria de agradecer a sua atenção, a sua paciência, e peço, se você gostou, deixa um curtir aqui abaixo e também compartilhe, favorite, isso vai ajudar muito a gente nesse canal, para que assim milhares de pessoas então passe a ter essas informações, tá? E fica você sabendo que em caso de dúvida, venha para esse canal, que esse canal aqui é para isso, é para orientar você sobre INSS, sobre Previdência Social e tudo mais, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Até mais.